caminhando para isso. Esse é o projeto 2030 Visão 2030. A Arábia Saudita tem um plano de se abrir. Isso já começa com as mudanças promovidas pelo Mohammed bin Salman, que é o MBS, que é um líder jovem, mais sintonizado com o mundo, mais moderno, porém também autoritário, problemático, centralizador. Para ele tomar o poder, esse cara ele prendeu um monte de pessoas da família real, todas no Ritz, no hotel, e deixou os caras presos lá. Mas assim, não é que ele prendeu... Sim. Não é que ele prendeu... prendi esse coitadinho aqui. Não, ele prendeu os bilionários todos da própria família. As 200 pessoas. Isso. E prendeu todos no hotel e falou assim, quem manda agora no país sou eu, vocês vão ficar aqui presinho, ficar quietinho. E tipo assim, tem 32 anos. Não, ele é 2 anos mais novo que um ano. Eu tenho 37, agora, ele tem 36. Ele chegou no poder com 32, por aí. Acho. Cara, Bom, e o que ele quer fazer? Ele quer modernizar o país. Porque ele está olhando para os outros países do Golfo, Emirados, Catar, e viu quanto que esses países se abriram, trouxeram investimento. Continua, tá? Porque eles estão preocupados em se modernizar para o futuro, que vem pela frente. E o que vem pela frente, uma das coisas é perder o petróleo. Acabar o petróleo, mudar a matriz energética. Então, eles começaram a investir muito no setor imobiliário, entretenimento, ser um hub financeiro, gente do mundo inteiro vem para cá. E como é que você faz isso se você não abrir o país? E é isso que eles fizeram. O Dubai tá aí. Total. Né? A Abu Dhabi, Qatar. Qatar foi mais longe ainda, conseguiu a Copa. Então, é todo um plano, então. Tudo isso é um plano de você atrair o mundo inteiro, atrair dinheiro do mundo inteiro. Agora, o mercado imobiliário de Dubai voltou a crescer com os russos. Os russos estão sendo rejeitados em vários lugares do mundo com sanções econômicas, não podem estar na Europa, não podem estar nos Estados Unidos. Para onde eles estão indo? Para Dubai. E o que a Arábia Saudita quer fazer? Quer seguir o mesmo caminho. Por quê? Ele está percebendo que ele está perdendo espaço, ele tem muito mais dinheiro que os outros, porque a Arábia Saudita já foi o maior produtor de petróleo, isso nem todo mundo sabe. Todo mundo acha que a Arábia Saudita ainda é o maior produtor de petróleo, não é. Não é. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. Isso é bastante importante, porque isso afeta drasticamente a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. Muda muito quando os Estados Unidos se tornam o maior produtor do mundo. Não o maior reserva, mas o maior produtor, com a descoberta do gás e do petróleo de xisto. Então os americanos passam a produzir um petróleo diferente, de uma fonte diferente, não os convencionais que a gente chama. E isso dá para os americanos uma certa autonomia em relação à Arábia Saudita. E em relação ao Oriente Médio também. Eles não precisam mais do petróleo da Arábia Saudita. As pessoas não entendem isso, não sabem. Acho que os Estados Unidos depende do petróleo da Arábia Saudita. Os Estados Unidos não depende, só 6% do petróleo importado dos Estados Unidos vem da Arábia Saudita. O maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos é o Canadá, seu vizinho do norte, e o segundo maior é o México, seu vizinho do sul. Aí vem a Arábia Saudita, só que só 6% de tudo que os Estados Unidos importa. E os Estados Unidos importa muito menos hoje do que ele importava antes, porque hoje ele é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, a Arábia Saudita percebeu que as coisas estão mudando e ela está se abrindo. Uma das coisas que já mudou, permitiram que mulheres possam dirigir. Isso não era permitido na Arábia Saudita. Essa é uma das mudanças do MBS. Outra mudança que eles querem fazer, ele quer construir, tem um projeto de investimento, de atração, de construção que chama The Line. Não sei se alguém já viu isso na internet. A imagem é bonita, pelo menos. Coloca The Line aí. São uma cidade de 170 quilômetros de comprimento. Neon não é Neon? Não. Neon é o nome da instituição e do projeto maior de construções e urbanizações de infraestrutura. E um dos projetos do Neon é o The Line. Tem 173 quilômetros de extensão. Tem 500 metros de altura e uma largura também gigante. E são 2 espelhos de 170 metros de comprimento que atravessam isso. Atravessa o país de ponta a ponta e no meio você tem uma cidade de 170 metros de comprimento. Essa não dá para entender direito. Vi outras imagens, mas... Não, mas de um lado você tem essas 2 paredes de espelho, tá vendo? Tô vendo. Então, e no meio é que tá a cidade. Tá.
A cidade é uma cidade... sombra, né? Porque o sol do caramba. A cidade é totalmente sustentável, energia renovável. Aí, ó. E você vai conseguir andar de uma ponta a outra, vai demorar 20 minutos num trem subterrâneo que vai a quase 600 km por hora. Só que esse trem não existe ainda. Isso daí vai custar $1 trilhão. Isso é parte da Arábia Saudita. Dá pra fazer o quê? Uma linha aqui em São Paulo de metrô, né? Que não vai terminar. Que não vai terminar nunca. E são vários níveis, enfim. É um negócio assim, tem vídeos assim, das maquetes, os vídeos que eles já publicaram. Não é só loucura, os caras fazem mesmo, né? Isso, vão fazer. Tem muita coisa associada com isso que é bastante problemática, né? Por exemplo, o próprio espelho, que vai causar... E tem outros problemas, mas é muito audacioso, é muito ambicioso e vai chamar atenção. Claro. Vai ser um lugar pra você conhecer no mundo. Você quer ir visitar a Torre Eiffel, você também vai querer ver o The Line, porque esse lugar não é um lugar qualquer. Parece um planeta do Star Wars. Assim, é um negócio completamente fora da caixa. Então, ele está fazendo isso porque ele quer preparar a Arábia Saudita para o futuro e para uma realidade nova. E esse talvez é um jeito da gente olhar para o contexto macro do que tem acontecido no Oriente Médio. Nós temos 3 períodos de relação de poder externa. A gente falou de briga com a Arábia Saudita, de modelo interno da região. Mas eu estou falando agora de modelos de contextos globais. Você tem o período da Guerra Fria, você tem o período unipolar, que com o fim da Guerra Fria, potência hegemônica americana dominando a região, e você tem agora um período mais multipolar, onde os Estados Unidos não está totalmente interessado e não é mais a força dominante do Oriente Médio. Dentro desses 3 períodos, todos os países se ajustaram e se adequaram de uma forma. Então a Arábia Saudita se aproximou dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, porque você tinha os soviéticos que não gostavam de religião. A doutrina comunista não aceitava religião. Então o que os sauditas que queriam defender a sua religião iam fazer? Não iam ficar com eles. Não estavam com o Irã. Então se aproximaram dos Estados Unidos. Depois disso, a gente tem o fim da União Soviética e aí começa o período de domínio único dos Estados Unidos dentro da região. E no mundo, de uma certa maneira. Nesse momento, você tem a Guerra do Golfo. E aí os Estados Unidos vai lá, porque o medo da Arábia Saudita quem falou que o Saddam Hussein vai parar no Kuwait? Próximo sou eu. E os Estados Unidos vai lá e entra na guerra, né? Coordena, lidera a coalizão para salvar o Kuwait e também proteger a Arábia Saudita. Então, os sauditas e os americanos ficam muito perto. E naquela época, os Estados Unidos dependia muito do petróleo da Arábia Saudita. Esse momento de transição da primeira fase para a segunda é bem claro. Agora, da segunda para a terceira, ele não tem uma data certa. Mas a gente pode dizer que ele começa a se transformar com a guerra do Iraque. Os Estados Unidos começa a queimar o filme, começa a ter uma insatisfação dos países com a guerra do Iraque, com todos os erros, com todo o problema que a guerra causou. Isso faz a imagem dos Estados Unidos lá dentro ficarem problemáticas. Além disso, acontecem 2 coisas nos Estados Unidos. Uma, pivô para a Ásia. Os Estados Unidos entendem que a maior ameaça, o maior perigo não está mais no Oriente Médio e que o grande adversário americano do futuro é a China. Então eles precisam direcionar sua força militar, sua atenção, seu foco para a Ásia. E abandonam o Oriente Médio. Depois de 2 guerras que consumiram trilhões de dólares e foram um fracasso. Afeganistão, Iraque, como o André citou, reconstruir países não é um negócio simples. E aí ele vai para lá. O segundo elemento que acontece é a questão do petróleo. A descoberta do petróleo de xisto faz com que os Estados Unidos não dependa mais do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos abandona, ao mesmo tempo que os Estados Unidos faz esse movimento por essas razões, o mundo começa a mudar. O tamanho da economia americana não tem uma porcentagem do PIB global tão grande quanto teve antes, porque o resto está crescendo. Não porque os Estados Unidos está necessariamente em queda, mas porque o resto está ficando mais poderoso. China, Índia, BRICS, no geral, principalmente a China. Então o mundo começa a ficar mais multipolar. A Rússia começa a colocar a asinha de fora,
coloca a asa completamente de fora quando ela invade a Ucrânia. Então, o ápice dessa história se dá agora. E por isso que agora a gente tem essas mudanças tão grandiosas. Uma delas, posso falar depois você entrar aí, né, continuar com as perguntas, que é o acordo do Irã com a Arábia Saudita mediado pela China.